Os homens sempre se preocuparam em proteger o seu memorial do passado, o patrimônio cultural. E só há pouco tempo passaram a se preocupar com o patrimônio imediato, o patrimônio natural, uma vez que a história do planeta não é menos importante que a história dos seres humanos. Para tratar um pouquinho da relação que a gente tem da população, né, com o habitat, com esse espaço geográfico que é a nossa cidade de Colombo, quem mora aqui hoje, né? Os primeiros habitantes da cidade, então, com certeza, que ainda não era Colombo, mas foram os indígenas. E o indígena, então, ele tinha essa relação direta com o meio ambiente, com a natureza. Para ele, era através da caça, da pesca, da coleta, né, um espaço ali que preservado, assim como o patrimônio natural que a gente tem na nossa cidade, que é a Gruta do Bacaitava, os rios. O índio dependia para o banho, para a pesca, então esse espaço geográfico para ele ficou preservado. Depois, no segundo momento, os brasileiros, né, os portugueses, descendentes, os espanhóis que vieram habitar, então as sesmarias, as divisões dessas sesmarias, aqui que também eram as terras, né, do Palmital, né, do Timbu Velho, hoje pertence ao município de Colombo. Que aí também começaram a explorar um pouquinho mais o que a natureza daqui oferecia. Então, de que forma? Os ervais do mate, né? Famílias que produziam o mate, né? Esse período, né, que o Paraná viveu, né, da produção da erva mate. Então aí as famílias luso-brasileiras. E depois também o negro trabalhou nesses ervais de mate na cidade. Posteriormente, sim, chegaram os imigrantes que daí tiveram um contato muito mais direto com a terra mesmo, né? Fazer a terra produzir. No começo, quando eu nasci aqui, era limpo, completamente limpo, assim, não tinha mato, não tinha nada. E a fonte sempre existiu, como está ali, né? Daí a minha velha mãe, o que ela fazia? Aquelas fregadeiras de lavar roupa, sabe? Ela arrumou do ladinho para lavar roupa ali, ó. Lavava a roupa sossegadamente ali, nós tudo, puxava a água daqui na casa, né? Que era a fonte de nós levar água. Em relação aos imigrantes, quem primeiro chegou então às terras, né, que formam Colombo, foram os poloneses, né, no primeiro momento, ali na região, né, do Santa Cândida até o São Gabriel, Roça Grande. E então, no primeiro momento, os poloneses, também na colônia Antônio Prado. Mas os imigrantes que vieram em maior número mesmo foram os italianos, né, vindos da região do Vêneto. O Vêneto é uma região de planície e de montanhas. Da onde vieram os imigrantes? Das regiões de montanha. E vieram procurar o quê? O que eles desejavam? A terra. Então, ao chegar nas terras de Colombo, nas colônias, Alfredo Chaves, Antônio Prado, Eufrásio Correia, Colônia Faria, a Maria José, que hoje pertence a Quatro Barras, o que o imigrante queria? Ele queria terra. O desejo dele era possuir um pedaço de terra para sobreviver daquele pedaço de terra que era o que ele não tinha lá no país de origem. Então o contato com a terra era a vida dele, ele dependia do cultivo da terra, do que a terra oferecia. E aí o que ele encontrou aqui? Ele encontrou muita vegetação nativa, a terra em abundância, né, lotes, que eles tiveram que também valorizar, porque eles tiveram que adquirir, né, através de parcelas, esses lotes do governo. Então, para ele, foi como se ele se deparasse com o paraíso. Terra para plantar, madeira para construir, né, para construir moinho, para construir serrarias, para construir as suas casas. Então, aí hoje, a questão do pinheiro, né, que hoje nós preservamos, mas que foi usado para construir as casas. Ainda temos algumas, né, centenárias no município, a questão da bracatinga. Então toda a natureza, a água, a terra, a mata, os minerais, tudo isso veio a favorecer a instalação dos imigrantes. E por isso o imigrante ele adquiriu ao longo do tempo, foi passando as gerações, seus filhos, netos, hoje bisnetos, que essa relação com a terra era muito importante. Então naquele pedaço de terra vamos preservar um pedaço de mata nativa, vamos cuidar das nascentes, isso foi passado, né? Vamos cuidar dos olhos de água para os filhos, para os netos. Essa reserva não era infinita, porque num primeiro momento aquilo para eles parecia infinito, que não tinha fim. Então hoje as gerações já precisam cuidar de uma maneira muito maior desses espaços, porque hoje nós percebemos, né,
descendentes, a população de Colombo, que isso não é infinito, então é preciso um cuidado muito maior. Mas essa relação do imigrante, dos descendentes, da população colombense com o espaço, ela é muito forte. Todo esse ambiente o colono começou a respeitar, né? Então vamos cultivar, vamos derrubar uma árvore, mas vamos plantar. Vamos deixar um pedaço de mata próximo aos rios. A água, a questão da água, temos a irrigação. Hoje se percebeu que o uso indevido, né, da irrigação, muito irrigar, né, em épocas de não chuva, secaram os nossos rios. Então, nós precisamos preservar mais para que eles não acabem. Fonte é natureza, né? O que vai poder mais do que uma natureza assim? Não tem o que, né? Só que daí o mato cresceu mais em volta, eu já fui deixando o mato, não destruir, em volta de água não se destrói nada, né? Então o que o colono percebeu e que foi passando de geração em gerações em relação às terras de Colombo foi o sentimento de pertença a esse lugar que é a nossa cidade, né? Então eu sou colombense, eu pertenço a essa terra, eu pertenço a esse espaço geográfico. Precisa, através do respeito ao meio ambiente, através da preservação do patrimônio histórico-cultural, através do recontar, de preservar a memória desses imigrantes, a memória da nossa cidade, das suas conquistas, suas datas, para que o colombense de hoje também tenha esse sentimento de pertença à sua cidade. Isso faz parte de um todo que envolve, que engloba a cultura, o meio ambiente, a história, né? Tudo está interligado, e fazer com que isso se torne uma maneira de nós pertencermos à cidade, isso preservando a cultura, preservando a história, preservando o patrimônio ambiental. Nós vamos fazer com que essa nova geração perceba que ela pertence a esse espaço social, geográfico, histórico, cultural, ambiental.